Bom, então nesse vídeo quero falar com vocês sobre um ponto aí do Corinthians que na minha opinião poderia ser uma alternativa interessante do Cruzeiro que está livre, no mercado. Lembrando que esse atleta já teve especulações envolvendo ele e o Cruzeiro há menos de 2 meses atrás. Vou comentar essa situação aqui com vocês. Além disso, quero falar também sobre a tabela do Brasileirão, que saiu nessa última quinta-feira e eu achei até que interessante. Vou comentar aqui os primeiros jogos, campeonato bem difícil e que o Cruzeiro vai ter uma sequência dura aí já nas primeiras rodadas. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a 43 mil inscritos aqui no YouTube. Falta um pouco menos de 740 seguidores para chegarmos a essa marca. Se você puder deixar seu like, se inscrever, com certeza já nos ajuda bastante. Bom, então vamos lá, Quero falar aqui da tabela da Série A que saiu. Eu vou deixar essa arte aqui lá do portal Cruzeirão sempre, lá no Instagram, fazem um ótimo trabalho, valeu demais. Que tá aqui então a sequência de próximos jogos do Cruzeiro. Primeira rodada contra o Botafogo do Mineirão. Então já começa aí esse campeonato, um jogo difícil. Depois segunda rodada Fortaleza e a terceira Atlético Mineiro fora de casa. Duas sequências complicadas. Depois o quarto jogo, Cruzeiro recebendo Vitória em casa. Na teoria, o duelo mais tranquilo, mas ainda assim complicado. E na quinta rodada Internacional, sexta Atlético Goianiense, sétima contra o São Paulo fora, oitava contra o Cuiabá, nona contra o Vasco e na décima contra o Fluminense. Aí depois Bahia, Atlético Paranaense, Flamengo, Criciúma, Corinthians, Grêmio, Bragantino, Palmeiras e Juventude. Então o Cruzeiro, última rodada vai ser contra o Juventude fora de casa e na penúltima contra o Palmeiras, no Mineirão. Então realmente uma sequência dura. É aquela coisa, não ficarem surpresos do Cruzeiro começar mal e, por exemplo, vamos colocar ali na quinta rodada o Cruzeiro está em 14º. Normal, faz sentido. Não acho que seja um negócio que o Cruzeiro vai ter uma dificuldade, vai ter uma facilidade gigante. Mas, na minha opinião, ainda mais que o Cruzeiro for eliminado na Copa do Brasil, vai ter um time muito melhor do que tinha no ano passado e com um calendário curto também, O Cruzeiro, como caiu muito cedo na Copa do Brasil, só vai ter a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que nesse início de campeonato, por exemplo, Botafogo, Fortaleza, Atlético Mineiro, vai ser um pouco difícil, por quê? Vai ter jogos da primeira, segunda, terceira rodada da Sul-Americana e o início e junto com a reta final do Campeonato Mineiro, sempre final. Então, final desse mês de março e início de abril, até o meio de abril, que é quando começa o Brasileirão, realmente vai ser um pouco puxado por conta de ter ainda essas 3 competições. E isso se não tivesse a Copa do Brasil, se o Cruzeiro tivesse passado, que aí iria ficar mais cheio ainda. Mas pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Nesses primeiros 5 jogos, em casa contra o Botafogo, fora de casa contra o Fortaleza e Atlético Mineiro e até a quinta recebendo Vitória e o Internacional em casa. Quantos pontos dá para o Cruzeiro fazer? Eu acredito que perto de 9 já estaria interessante, mas pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado para vocês da DG Store, loja de camisas esportivas patrocinadora aqui do canal, que já mandou várias camisas de times internacionais, como eu vou deixar algumas aparecendo aqui para vocês. E vale lembrar, você falando que veio aqui pelo canal, você tem 10% de desconto em qualquer produto e unidade que vai estar lá no Instagram da DG Store, que está aqui embaixo na descrição. Várias opções de camisas, com algumas em promoções a partir de R$90. Então para você adquirir a sua, o link está aqui embaixo. Bom, então quero falar aqui com vocês sobre o Matias Rojas, Vou deixar essa informação aqui, de que o atleta rescindiu o contrato com o Corinthians. Agora eu explico um pouco mais sobre isso. E vou até deixar esse portal aqui, Cruzeiro 365, que já havia noticiado no final de dezembro que, recentemente um representante do Cruzeiro esteve em São Paulo e sondou a situação do Matias Rojas, que estava encostado no Corinthians. Porém, a situação do jogador no time paulista é tão complicada e os valores que o Corinthians quer pelo camisa 10 são tão altos, que o Cruzeiro acabou desistindo do negócio. Eu lembro que nessa época aqui também, em dezembro, o Cruzeiro buscava uma opção do Matias Rojas, que pode jogar de ponta ou meia, e um volante. E o Cruzeiro tinha ido a São Paulo, buscar um jogador para essa função, e o Ronaldo se assustou com os números. Era muito alto o que os times estavam pagando, e o Cruzeiro decidiu por buscar opções no exterior. E aí até o portal coloca aqui, 2 meses depois, após essa informação, Matias Rojas aparece livre no mercado após não receber alguns valores do Corinthians. Será que o Cruzeiro vai atrás dele? E na minha opinião seria um nome interessante para o Cruzeiro ficar de olho. Por quê? Ele rescindiu esse seu contrato com o Corinthians, vai ter essa rescisão porque o Corinthians não pagou luva, direito de imagens para ele, de algo na casa de R$5 milhões, de acordo com o Jorge Nicola. E aí o Matias Rojas vai à FIFA, com certeza vai conseguir essa sua liberação do contrato com o Corinthians e vai ficar livre no mercado.
É aquela coisa, o salário dele já era muito alto, porque como ele chegou livre no mercado e o Corinthians não pagou essas luvas, né? Mas como ele estava livre, o Corinthians pagou luvas para ele e ele tinha salários superiores a R$1 milhão por mês, inclusive vários portais noticiaram isso na época. E pensa, o Cruzeiro foi lá e teve contato com o jogador. O Corinthians certamente pediria uma liberação do atleta, não iria reforçar um rival a troco de nada, e o Matias Rojas ainda continuaria com um salário de R$1 milhão por mês, que é realmente bem salgado. Mas será que a situação não poderia mudar? Ele estando livre, quem sabe aceitar receber um pouco menos, 650, 750 mil, eu acho que poderia ser uma alternativa bem interessante. Mas é bem certo falar que a passagem dele no Corinthians é para se esquecer, né? Bem ruim mesmo. Vou deixar aqui para vocês. Na temporada passada chegou em agosto, 20 partidas e apenas 2 assistências, e nessa temporada 10 jogos e 1 assistência também. Vamos falar bem a verdade que eu diria que o Corinthians é o time que mais queima os jogadores no futebol brasileiro. O William, por exemplo, ponta ex-Chelsea, estava no Corinthians e o cara não conseguia marcar gol contra o Mirassol, o Novo Horizontino. E tá lá comendo a bola na Premier League, jogando bem contra o Liverpool, o Arsenal, o Chelsea. Então realmente eu acho que o Corinthians não é um parâmetro para um jogador for mal por lá, não presta. Eu acho que é o time que mais queima os jogadores no Brasil, tirando da base. Da base aí informa muito bem. Mas o Matias Rojas também não se identificou, não ajudou, né? Era um famoso finge que eu tô jogando e finge que eu tô recebendo, né? Cada um dos lados não estava fazendo sua parte. O Paraguai, então, que estava até ano passado muito bem lá na Argentina. Eu lembro que eu passei um período de 3 meses, né, lá na Argentina. A ESPN sempre falava dele todos os dias. A fase absurda que ele estava, né, no Racing. Por exemplo, até julho, antes dele se mudar para o Brasil, 18 jogos, 9 gols e 1 assistência. Nos últimos 2 anos também foi bem pelo Racing, né? Era a 4ª temporada, uma média ali de 35 jogos, 5 gols, 6 assistências. Era até que um desempenho bem interessante pela equipe, até chegar no Corinthians. Lembrando que quando teve essa especulação, né, de que o Cruzeiro teria interesse no Matias Rojas, era quando o técnico da equipe do Racing estava sendo especulado no Cruzeiro. Acabei esquecendo o nome dele aqui agora, mas era ele e o Larcamon, que eram os dois mais especulados, e já havia trabalhado, né, com o Matias Rojas, e aí então foi essa especulação. Mas vamos esperar. Se você quiser deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você acha desse jogador, vai ser muito bem-vindo. Mas Gustavo, que posição que ele joga, né? Que eu vou deixar então aqui para vocês um mapa de movimentação nesse ano pelo Corinthians no Campeonato Paulista, ó. Nota média no SofaScore, até que interessante, 6.91, 9 partidas, nenhum gol, deu uma assistência. De 9 jogos ele começou 4 na condição de titular, e vale destacar o seguinte, né? Ele pode jogar aí de ponta direita ou de meia centralizado. Na minha opinião, se ele chegasse para o Cruzeiro, agregaria muito. Pensa, ele e o Matheus Pereira jogando juntos. Vamos colocar o Matheus Pereira pelo meio e o Rojas pela ponta direita. Ou, por exemplo, ao contrário, né? O Rojas como um meia e o Matheus Pereira pelo lado direito. Eu acho que ficaria algo bem interessante. Deixa a sua opinião aqui embaixo então nos comentários. Se valeria, né, esse investimento, pô, R$1 milhão por mês, 650 mil, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui, ó, de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca aqui no YouTube de 43 mil inscritos, conto com a ajuda de vocês. Outras sugestões de conteúdos vão estar aparecendo aqui na tela, e nos vemos então aí numa próxima. Valeu!